Na edição de hoje do Repórter Setorial, você vai ver: mais de 117 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas neste domingo e elegem seus representantes. Na edição de hoje, vamos mostrar os candidatos eleitos da região. Moradores de Pindamonhangaba pagam um valor abusivo de taxa de iluminação pública em fatura de luz. Na reportagem especial, o assunto é corrupção política. Será que é um problema só do Brasil? E você vai ver também na edição de hoje. Hoje nós vamos falar aqui para as pessoas que estão aí vivendo uma situação de descontrole financeiro, né? Dinheiro, por mais que se aperte, não chega aos 30 dias. E você? Está procurando uma educação financeira, melhorar a administração dos seus recursos em detrimento das dívidas que existem? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Estamos recebendo o professor Humberto Felipe, economista da USP de Lorena, que vai trazer aí conselhos, né, para quem está numa situação mais complicada ou não quer entrar nela. É já, não saia daí. Olá, começa aqui mais um Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Os eleitores brasileiros foram às urnas neste domingo para escolher os representantes dos poderes executivo e legislativo em níveis nacional e estadual. A eleição do presidente da República vai ser definida em segundo turno, disputado pelo deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, e pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Os eleitores de Jair Bolsonaro queriam a vitória no primeiro turno. Mas a eleição presidencial vai ter uma segunda rodada de votação. Bolsonaro, do PSL, ficou em primeiro lugar com mais de 49 milhões e 200 mil eleitores, 46% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Fernando Haddad, do PT, com mais de 31 milhões e 300 mil votos, 29,2% do total. Ciro Gomes, do PDT, ficou em terceiro, com 12,5% dos votos. Geraldo Alckmin, do PSDB, ficou em quarto, com 4,8%. Mais de 10 milhões e 300 mil eleitores votaram em branco ou anularam o voto, quase 9% do total. Mesmo com a larga vantagem, Jair Bolsonaro reclamou das urnas eletrônicas. Não podemos simplesmente nos recolher, faltam aí 3 semanas para o segundo turno. Vamos, junto ao TSE, exigir soluções para isso que aconteceu agora. E não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza, se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. Fernando Haddad busca agora uma união de outros candidatos e eleitores para tentar ultrapassar Bolsonaro. Nós queremos unir os democratas do Brasil. Nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável justiça social. 1 a cada 5 eleitores não foi votar neste domingo, o que manteve o índice de abstenções em 20% do eleitorado. E os dois candidatos à presidência da República, nascidos na região, ambos em Pindamonhangaba, vão ter papel importante na definição da disputa do segundo turno. Ciro Gomes, que apesar de nascido aqui, fez carreira política no Ceará, teve mais de 13 milhões de votos. Geraldo Alckmin, que foi prefeito de Pinda e governador do estado, teve 5 milhões de eleitores. A soma de 18 milhões de votos que os dois tiveram é muito próxima da diferença de votos entre Bolsonaro e Haddad. A eleição desse dia 7 de outubro definiu a formação do Congresso Nacional. Os partidos que detinham o maior número de representantes tiveram quedas significativas e viram a ascensão de novas siglas de partidos pequenos. O estado de São Paulo ajudou na mudança do quadro.
O Senado é composto por 81 parlamentares que têm mandato de 8 anos. Nesta eleição, abriram 54 vagas, ou 2/3 do total, porque as demais estavam preenchidas com os eleitos em 2014 e que continuam com mandatos até 2022. E a mudança vai ser grande. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, e um dos líderes do governo nos últimos anos, Romero Jucá, são 2 dos que não conseguiram a reeleição. Ambos são do MDB. O partido elegeu 7 senadores, o maior número desta eleição, mas mesmo assim viu a bancada diminuir de 18 para 11 senadores. O PSDB, partido que já tinha e mantém a segunda maior bancada, também vai ter um grupo menor. Eram 12 senadores, agora vão ser 8. O DEM foi na contramão e viu a composição crescer de 5 para 7, passando o PT. O mesmo aconteceu com o PSD. O Partido dos Trabalhadores tinha 9 senadores, 7 tiveram mandatos encerrados e só 4 novos foram eleitos, o que deixa o partido com 6 na bancada. O grupo de partidos com 6 senadores ainda tem o PP, que manteve o número. Outro destaque ficou para a Rede, que tinha apenas 1 senador e agora tem 5. O PSL não tinha nenhum e agora vai ter 4. Na Câmara dos Deputados, a polarização na disputa presidencial aparece, mas de forma invertida, com o PT na frente. O partido tinha eleito 69 deputados em 2014, viu a bancada cair, mas permanece como a maior, tendo até o momento 56 cadeiras. O maior destaque na Câmara foi o PSL, que só tinha eleito 1 deputado nas últimas 2 eleições. Agora conseguiu espaço para 52 congressistas. O PP, principal partido do chamado Centrão, viu o número diminuir, assim como a maioria dos grandes partidos. Caiu de 50 para 34. Mas a queda mais notória foi do MDB, o partido que deteve a presidência da Casa até pouco tempo atrás e que viu o número de eleitos diminuir de 65 para 34. Outro destaque é o Partido Novo, que na primeira eleição conseguiu 8 cadeiras. Na última eleição, 25 partidos conseguiram eleger representantes. Desta vez foram 30, aumentando a divisão na casa. A Assembleia de São Paulo vai ter 2 representantes do Vale do Paraíba. No Congresso Nacional, apenas 1 deputado da região foi eleito. A representatividade do Vale do Paraíba no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de São Paulo vai ficar menor em 2019. Hoje a região tem 2 deputados estaduais e 2 federais. Na Lesp, Afonso Lobato e Hélio Nishimoto, que tentavam a reeleição, não conseguiram garantir uma vaga para o ano que vem. O candidato do PV de Taubaté teve pouco mais de 59 mil votos. Já o representante do PSDB, que tem base eleitoral em São José dos Campos, teve quase 52 mil votos. Mas a região elegeu outros 2 deputados para a Assembleia. Letícia Aguiar, do PSL de São José dos Campos, recebeu 60.900 votos. Taubaté também conseguiu garantir uma cadeira. Sérgio Vitor, do Novo, teve 29.900 votos e também vai representar os interesses da região no Legislativo. Tanto Afonso Lobato quanto Hélio Nishimoto obtiveram mais votos que Sérgio Vitor, mas devido ao quociente partidário, que determina a distribuição de vagas pelo sistema proporcional, acabaram não alcançando votos suficientes para manter os cargos. No Congresso Nacional, a região perdeu 1 deputado. Somente Eduardo Cury, do PSDB de São José dos Campos, conseguiu atingir o quociente necessário para ocupar uma vaga. O político joseense recebeu 94.200 votos. E vamos agora para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Amigos, parafraseando Rui Barbosa, tenho vergonha de mim. Tenho vergonha de ver o processo eleitoral, que é a base de tudo, ser tão manipulado, né? Hoje, com o resultado expresso nas urnas, a gente coteja com o que foi colocado pelos institutos de pesquisa lá no início da semana passada, né? Uma diferença mínima, empate técnico entre os 2 candidatos, e hoje o resultado mostra posição inteiramente diferente, né? Quase 17% de diferença. Ou seja, a margem de erro, que era de 3%, agora passou a quase 20% para mais ou para menos. Isso é uma brincadeira. Esses institutos de pesquisa
brincam com as pessoas, manipulam resultados, junto com órgãos de imprensa que embarcam na mesma canoa ou até fomentam que a canoa seja colocada na água. Brincadeira mesmo. E nós vamos ter novamente a eleição do segundo turno para presidente e para governadores em alguns estados. Isso aí, meus amigos, é a importação de um sistema político que não foi aprovado no Brasil. A Constituição é parlamentarista, mas o parlamentarismo foi recusado em 2 plebiscitos. Mas mantém os institutos parlamentaristas como medida provisória e essa eleição em 2 turnos, que são prejuízos enormes para o país. Vai voltar todo mundo na urna, vai se gastar uma fábula de dinheiro e aí, no final da história, a vontade do povo pode ser manipulada, porque dizem que a urna não funciona bem. Está lá, foi colocada sob dúvida em várias situações, ora porque não aparecia o nome do candidato, ora porque clicava no número e aparecia a cara do outro. Tudo muito suspeito, né? Eu acho que precisava dar um banho nessas urnas todas, porque apareceu até um videozinho mostrando garis entregando as urnas eletrônicas. Ora! Bom, se você pensa que a coisa para por aí, nesta segunda-feira já tem gente trabalhando para a eleição de prefeito e vereador em 2020. É mais dinheiro que vai se gastar e mais confusão, mais discussão. Não basta a frase do Rui, que às vezes tenho vergonha de mim. É melhor recordar Ari Barroso, né, na Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. A seguir, taxa municipal sobe fatura de luz em Pindamonhangaba.